Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Conexão no Lar, este nosso encontro semanal, sempre aos domingos à tarde. E hoje, dia 18 de julho, nós vamos continuar esse estudo que temos feito no livro de Atos, essa fantástica jornada pela missão da igreja, a história da igreja do Senhor Jesus. Vamos aprender um pouquinho mais sobre este livro com o nosso mestre, pastor Itamir. E antes de começar, eu gostaria de convidar todos a um momento de oração. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos reunidos aqui nesta tarde, utilizando a internet, esta ferramenta que o Senhor tem nos dado nesse tempo. Obrigado por podermos estudar a Tua Palavra de maneira tão interativa, abençoada. Pedimos que o Senhor fale conosco nesta tarde através do pastor Itamir, trazendo mais um estudo para a nossa reflexão, o nosso aperfeiçoamento e que possamos cada vez mais compreender aquilo que foi feito pelo Senhor na história da Tua igreja, entendendo também a nossa função como igreja do Senhor nos dias de hoje. Abençoa-nos nessa tarde, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E como sempre nós fazemos aqui nos nossos encontros do Conexão no Lar, vamos começar esse nosso tempo louvando e adorando a Deus com o nosso conjunto de louvor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está.
porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração, outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração, outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. Queridos amigos, a graça e a paz do Senhor, um grande abraço para cada um dos membros da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Santo André. Esse é o nosso culto no lar, Conexão no Lar, para estudarmos o livro de Atos. Então, nós queremos convidar você para abrir a sua Bíblia, o capítulo 11 do livro de Atos, e nós vamos trabalhar com os 18 primeiros versículos. E o título da nossa mensagem hoje é o preconceito eliminado. Nós tivemos vendo na semana passada a atuação de Pedro. Ele foi usado pelo Senhor
para levar o evangelho aos gentios, ao Cornélio e toda a sua família, toda a sua casa. E aí, quando ele chegou em Jerusalém, a turma da igreja de Jerusalém fica questionando ele, perguntando: o que está acontecendo? Como é que você entrou na casa de um gentio? E a partir daí, então, tem todo esse relato que Pedro vai fazer nesses 18 primeiros versículos, e vamos aprender com ele exatamente essa questão do preconceito eliminado. Vamos então começar pensando então um pouquinho na nossa introdução. Depois de curar Enéas, olha só, depois de ressuscitar Dorcas, Pedro tinha se hospedado na casa de Simão, um curtidor de couro, cuja profissão não era aceita pelos judeus. Trabalhar com animais mortos não era uma coisa muito bem aceita. Então, esse Simão era, vamos dizer assim, um pouco colocado de lado. Mas, na verdade, o que a gente pode perceber é que quando Pedro ficou na casa de Simão, Deus, na verdade, já estava preparando Pedro para abrir a porta do reino de Deus para os gentios. Você lembra que ele já tinha aberto a porta para os judeus, para os samaritanos, e agora estaria abrindo a porta para os gentios. Os gentios eram todos os estrangeiros, todos que não fossem judeus. Os judeus, eles desprezavam os gentios e não conviviam e nem se associavam com eles. Mas para que fosse plenamente usado por Deus, para que fosse um instrumento e não um empecilho para a obra de Deus, o próprio Pedro deveria quebrar os seus preconceitos. Ele ainda era um homem já salvo, mas era um judeu, um seguidor da lei. E agora ele precisava quebrar esses preconceitos, essas ideias que ele tinha, para que a obra de Deus pudesse ser realizada através dele. E agora, ainda mais, ele tinha que dialogar com seus conterrâneos, explicando e convencendo o pessoal da igreja de Jerusalém, como sendo um judeu, ele entrou na casa de um gentio. É certo que existia uma barreira no relacionamento entre os judeus e os gentios, e essa barreira tinha duas facetas. Olha só os preconceitos. Para o judeu, o gentio era imundo. Até a poeira da terra dos gentios era imunda. Se o judeu sujasse seus pés com a poeira de um território gentio, antes de entrar na terra de Israel, ele deveria sacudir a poeira dos seus pés. Se um judeu quisesse construir uma casa, ele só poderia usar material de Israel. Imagina só a barreira que existia. Agora, se um gentio entrasse na casa de um judeu, puxa, aí a coisa ficaria ruim mesmo. Depois de ele sair, tudo deveria ser purificado, isso é lavado, inclusive a comida. Mas os gentios também tinham barreiras contra os judeus. Para os gentios, os judeus eram desprezíveis e ridículos. Eles não aceitavam a prática da circuncisão, não entendiam e nem aceitavam os rituais tão detalhados do culto judaico, e os gentios rejeitavam separações entre animais puros e impuros. Para os gentios, todos os animais podiam ser comidos sem qualquer tipo de problema. Por exemplo, um porquinho assado não teria problema, mas para judeu isso era uma coisa imprópria. Sobretudo, eles rejeitavam a adoração dos judeus a um Deus invisível, que não queria que nenhuma imagem o representasse. De fato, Deus pediu que não queria ter nenhum ídolo, nenhuma imagem, e os gentios não entendiam isso. Entretanto, Deus queria que essa barreira fosse eliminada. Ela estava estabelecida, mas ela tinha que ser eliminada. E Pedro já tinha pregado o evangelho para Cornélio e a todos os seus, tinha constatado que o Senhor tinha aceito todos aqueles gentios, e agora eram irmãos em Cristo. E ele batizou-os com o Espírito Santo, e depois mergulhou-os também na água. Ao dar as suas explicações para a igreja de Jerusalém, por ter entrado na casa de gentio, isso é, de Cornélio, Pedro então testemunhou como o Senhor Deus se manifestava poderosamente no meio dos gentios. Pedro fez questão de explicar aos seus interlocutores que Deus queria fazer dos dois povos, veja bem, vamos adiante, um único povo. Com essas explicações e com esse mergulho um pouquinho no contexto, na época
nós podemos, então, resumir esse texto e podemos extrair dele um princípio norteador para o cristianismo de todos os tempos, inclusive em o nosso tempo. Quantas vezes nós temos barreiras com pessoas, com povos, com estrangeiros, com gente que não é da mesma turma nossa. Nós temos que aprender, e em resumo, sinteticamente, podemos afirmar, olha o que nós podemos afirmar. Só o poder de Deus pode eliminar o preconceito da separação, fazendo-nos um só em Jesus Cristo. Seja da onde for a sua origem, seja qual for a sua categoria, só o poder de Deus elimina esse preconceito e nos faz um só em Jesus Cristo. Por isso, então, no texto de hoje, nós vamos encontrar 5 etapas que devem ser completadas na eliminação dos preconceitos. Vamos, então, começar a ler o texto. Versículos 1, 2 e 3 é o texto bíblico que nós temos para meditar no comecinho dessa história tão bonita. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam e estavam dizendo o seguinte: Ei, Pedro, o que é? Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Que história é essa? 3 verdades nós precisamos entender aqui. Vamos lá. Todas essas vão ser colocadas na tela e eu vou comentar depois cada uma delas. As notícias chegam rápidos e muitas vezes chegam distorcidas. Nós precisamos entender exatamente isso. A preocupação em manter a tradição nos impede de vermos o lado bom das coisas. E, em terceiro lugar, a melhor maneira de se evitar más interpretações é procurar um esclarecimento direto. Vamos considerar essas 3 verdades aqui. Essas notícias chegam rápido, muitas vezes, e elas chegam distorcidas. O que aconteceu exatamente lá na igreja de Jerusalém? Alguém falou: olha, os gentios estão recebendo o evangelho. Ah, mas quem que levou o evangelho para ele? Foi Pedro. E aí o pessoal lá de Jerusalém já ficou todo tumultuado e tal. E quando Pedro chega em Jerusalém, eles pegam no pé dele. Ô Pedro, que história é essa? Como é que você vai entrar na casa de um gentio, de um incircunciso? E aí, logo em seguida, temos uma segunda observação que nós precisamos perceber. Em segundo lugar, a preocupação em manter a tradição nos impede de vermos o lado bom das coisas. A igreja de Jerusalém estava tão radicada naquela colocação de que gentio não é uma pessoa boa, só judeu é que realmente tem valor. Então, para manter essa tradição, eles não perceberam que Deus estava fazendo o quê? Ajuntando todos, gentios e judeus, numa só família. E aí, em terceiro lugar, a melhor maneira, então, da gente evitar essas más interpretações é procurar um esclarecimento direto. E foi o que eles fizeram. Graças a Deus, eles perguntaram para Pedro, e Pedro também não foi, não, desculpe, não, ele foi direto no ponto. Falou: olha, eu estava lá, contou toda a história dele na casa de Simão, lá em Jope, e a partir daí, Deus me mostrou que aquilo que ele aceita, eu também poderia e deveria aceitar. E aí, então, ele foi para a casa de Cornélio. E quando ele começou a falar, se você lembra do capítulo 10, 44, quando ele começou a falar, o Espírito Santo já veio. Então, a primeira etapa para esse preconceito ser eliminado é caracterizar a preocupação. Mas aí, o texto continua e nós temos a segunda etapa, que é comunicar a direção divina. Agora é um texto um pouquinho mais longo e eu espero que você me acompanhe. Pedro, então, começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase, e tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então, olha só a experiência de Pedro. Eu ouvi uma voz que dizia:
levanta-se, Pedro, mata e come. Eu respondi, de modo nenhum, Senhor, nunca entrou na minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou, a segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. É impressionante. E isso aconteceu 3 vezes. E então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora, chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. Exatamente a maneira como Deus estava trabalhando com Pedro, ele tinha trabalhado com Cornélio. O Espírito me disse que eu não hesitasse em ir com eles. E esses 6 irmãos também foram comigo. Eram irmãos de Jope. E entramos na casa de um certo homem. Esse certo homem era Cornélio. Então, quais são essas direções divinas que nós precisamos entender? 3 ações muito claras aqui. Pedro expôs os fatos em ordem. A ordem dos fatos, queridos irmãos, é importante para que a gente estabeleça a verdade. Pedro contou detalhadamente tudo o que tinha acontecido. Pedro explicou detalhadamente como Deus o direcionou para aquela situação. O trabalho que Deus estava fazendo com Cornélio, Deus também estava fazendo com Pedro. Ao mesmo tempo, em 2 cidades distantes. E aí, Pedro, então, no versículo 12, é muito legal, ele esclareceu o papel do Espírito Santo. E o Espírito Santo, naquela ocasião, na casa de Cornélio, teve um papel fundamental. Ele veio exatamente como tinha acontecido lá em Jerusalém, em Atos capítulo 2. O Espírito Santo, na hora que Pedro começou a falar, o Espírito Santo veio e caiu sobre os gentios. Foi o batismo do Espírito Santo para aqueles queridos irmãos gentios. Então, eu preciso comunicar a direção divina. Eu preciso entender o que Deus está fazendo para não me impor, né, com as minhas tradições a uma obra boa, bonita, que Deus está querendo fazer. O texto continua, e do versículo 13 até o 16, nós encontramos a terceira etapa, que é confirmar as ações divinas. Deus tem uma maneira toda especial de trabalhar. E aí, quando Pedro perguntou para Cornélio e para aqueles que ele tinha mandado buscar, eles contaram para Pedro, olha, ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera, mande buscar em Jope a Simão chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem, olha só que bonito, por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Imagina que palavra de Deus para um gentio. Quando comecei a falar, agora é Pedro contando. Quando eu comecei a falar, o que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Queridos irmãos, essa frase é muito importante. E aí, então, Pedro se lembrou. Ele está contando isso para o pessoal de Jerusalém. Então, me lembrei do que o Senhor Jesus tinha dito. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Muito bem. Nesses versículos 3 a 16, nós temos 3 explicações fundamentais para que a igreja de Jerusalém e para que nós também possamos entender as ações divinas. Em primeiro lugar, Pedro explicou a visão que Cornélio teve. Deus estava trabalhando. Por quê? Porque Deus tinha visto no Cornélio uma pessoa temente a Deus, que lia as Escrituras. Deus viu em Cornélio um homem completamente diferente dos outros. Era um homem temente a Deus, que cuidava bem dos seus soldados, cuidava bem da sua família, era alguém que ofertava, era realmente, entre aspas, né? Era um crente. Só que não tinha ainda o Senhor Jesus Cristo na sua vida. E as orações de Cornélio chegaram até a presença de Deus. Muito bem. Aí Pedro também explicou a manifestação divina na vida dele. Uma manifestação divina sobrenatural. Imagina só, você está orando e você está com fome. Pedro estava aguardando o jantar. E aí, nessa oração, orando, buscando a presença de Deus, aparece um lençol cheio de animais. Era uma manifestação sobrenatural do nosso Deus. E os mais diversos animais. E Pedro falou, que coisa mais esquisita. E aí ele ouve uma voz do céu. Pedro, levanta-se, mata e come. Pedro deu um pulo para trás. Não, senhor, de jeito nenhum. Eu nunca tive
contato com animais imundos, eu nunca comi isso daqui, nunca isso entrou na minha boca, de jeito nenhum. Aconteceu 3 vezes. E a mensagem era o seguinte: aquilo que Deus purificou, aceitou, nós também devemos aceitar. Pedro então explicou a manifestação divina de uma maneira muito especial no versículo 13. E no versículo 16, Pedro explicou a relação entre a experiência que ele teve e as palavras de Jesus. O Jesus tinha dito exatamente isso. Que o quê? Que João tinha batizado com água, mas eles seriam batizados com o Espírito Santo. E como aconteceu lá no capítulo 2, eles foram batizados com o Espírito Santo, agora Pedro estava vendo exatamente isso. O que tinha acontecido com Cornélio? O Espírito Santo tinha vindo sobre ele e tinha batizado, tinha dado uma nova vida para Cornélio e para sua família. Essa, então, a terceira etapa, é confirmar as ações divinas. Mas na quarta etapa, só temos um versículo, hein? É o 17. Se, pois, olha a argumentação de Pedro, muito especial. Se, pois, Deus lhes deu, prestem bem atenção agora, queridos irmãos. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Se Deus aceita, quem somos nós para recusar aquilo que Deus aceita? Se Deus deu a graça para os gentios, o mesmo dom, quando eles creram no Senhor Jesus, e isso aconteceu em Atos 2, quem era Pedro para pensar em opor-se a Deus? Vamos ver agora também 3 afirmações muito especiais que nos ajudam a entender exatamente isso daqui. Olha só, ele está afirmando que a vinda do Espírito Santo, lá com os discípulos, lá é que eles se tornaram cristãos. Esse é um detalhe tremendamente importante. E eu quero gastar um tempinho, depois a gente vai olhar para as 3 afirmações. Eu quero gastar um tempinho para que você entenda isso. Olha só, quando os discípulos ficaram sozinhos, eles ficaram ainda pelo menos 10 dias depois da subida do Senhor Jesus Cristo, em oração, em leitura bíblica, substituindo Judas, você lembra disso? Capítulo 1 de Atos. E aí, numa certa ocasião, o que aconteceu? Estavam orando, 120, provavelmente na casa de Maria, mãe de João Marcos, e o Espírito Santo veio. Ali é que eles se tornaram crentes. Eu queria que você entendesse isso. É só com o Espírito Santo é que temos uma nova vida. O Espírito Santo não tinha vindo ainda. E a partir da vinda dele é que eles se tornaram crentes. Por isso que ele afirmou, se aconteceu com os gentios aquilo que aconteceu conosco, quando nós cremos, versículo 16, quem era eu para me contrapor à obra do Senhor? Então, Pedro mostrou o quê? Que Deus é soberano. Deus é soberano. E Deus, ele é alguém especial, é o único, na verdade. Por quê? Porque ele não rejeita pessoas, ele não faz acepção de pessoas. E aí, Pedro então mostra que Deus é que é o doador do dom. Que dom é esse? Não é o dom espiritual, não. É o dom do Espírito, é a vida eterna. Deus é quem dá a vida eterna para nós através do Espírito Santo. Assim como lá em Atos, eles se tornaram crentes, tiveram uma nova vida a partir da vinda do Espírito Santo, aqui também Cornélio se tornou um cristão a partir da vinda do Espírito Santo sobre ele e todo aquele povo que estava reunido. Em terceiro lugar, o que nós encontramos aqui é uma maneira muito clara de Pedro mostrar a relação entre a experiência de Cornélio com a experiência ocorrida com o Espírito Santo quando o Espírito veio sobre eles, os 120 lá de Jerusalém. Exatamente isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Pedro, então, faz uma relação. Assim como aconteceu conosco lá no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre nós estávamos reunidos, eram 120 naquela casa, assim também, na casa de Cornélio, Cornélio e toda a sua família, e vários soldados, provavelmente, estavam lá, e quando Pedro começou a falar, o Espírito Santo veio de uma maneira toda especial, e eles falaram até em línguas.
falaram sobre as grandezas de Deus. Por quê? Porque quando Deus atua de uma maneira toda maravilhosa, uma maneira única. Por quê? Porque Ele é o único Deus que faz esses milagres tão especiais para cada um de nós. Essa, então, é a quarta etapa, convencendo aquela igreja que ainda estava dominada pelas tradições, mostrando para os judeus que Deus tem um plano muito maior. Não era a salvação apenas para os judeus, era a salvação para todos que crescem no Senhor Jesus Cristo. E, quando cremos, o Espírito Santo nos dá uma nova vida. E deu para eles lá em Atos 2, e deu aqui para Cornélio em Atos capítulo 10. Mas vamos passar para o último versículo desse texto, que mostra a quinta etapa, que é conquistar pela aceitação. Olha que versículo muito objetivo, muito objetivo. Ouvindo isso, essa explicação toda de Pedro, com muito carinho, com muito amor, mas mostrando com argumentações bem firmes que ele não estava errado, ele estava obedecendo a Deus. Ouvindo isso, os irmãos de Jerusalém não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo para os gentios. Quando eles entenderam aquilo que Pedro estava falando, eles só puderam dizer: glória a Deus, aleluia. Deus está chamando também os gentios para essa nova família. Eu queria que vocês lembrassem o seguinte: lembra que Pedro abriu a porta para os judeus, lá em Atos 2. Depois, no capítulo 8, ele abriu a porta para os samaritanos, em Atos 8. E agora Deus usa Pedro para abrir a porta para os gentios. E quando os irmãos de Jerusalém ouviram esse relato de Pedro, não apresentaram mais objeções e fizeram o quê? Louvaram a Deus, cantaram várias músicas e tal. E aí disseram, então, de uma maneira muito clara: Deus concedeu arrependimento para a vida eterna, até mesmo para os gentios. Não há barreira, a barreira tem que ser eliminada. Vamos fazer as nossas 3 considerações, 3 esclarecimentos com relação ao versículo 18. O esclarecimento coerente, e Pedro foi coerente nisso, produz o quê? Paz. Então, aquela desarmonia que havia entre os cristãos de Jerusalém e o apóstolo Pedro: Pedro, que negócio é esse? Você foi na casa de um gentio e você sabe que nós não podemos fazer isso. Ah, mas espera aí. Quando Pedro esclareceu tudo de uma maneira coerente, produziu o quê? Paz, harmonia, louvor. Porque eles entenderam, os irmãos de Jerusalém entenderam que não era Pedro, era Deus que estava intervindo, fazendo uma obra totalmente especial. Em segundo lugar, nós encontramos o seguinte: o esclarecimento produz o quê? Louvor a Deus. Louvor a Deus. E é muito gostoso, por exemplo, quando nós estamos em nossas igrejas aqui, nos nossos cultos, e aí, por exemplo, pastor Abner, pastor Marcos grava, ou então eu, pastor Guilherme, pastor Samuel, na hora do louvor, a gente coloca algumas verdades bíblicas, e é muito gostoso quando a gente está ouvindo a pregação, e a gente ouve ali, aqui, na plateia, no nosso templo: aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Por quê? Porque o povo começa a louvar a Deus. Porque as palavras trazem o quê? Alegria interior em nossos corações. E quando Pedro, então, esclareceu isso de uma maneira muito clara, coerente, a turma começou a louvar a Deus. E, em terceiro lugar, a gente percebe o seguinte: produziu uma visão do quê? Da obra de Deus, que é uma obra aberta, é uma obra para alcançar todos. Eu vou repetir aquele versículo que você conhece bastante: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amar o mundo aqui não é amar o físico, não é amar as constelações, as estrelas. Não, amar o mundo aqui é o ser humano. E é muito interessante a gente perceber que o amor de Deus
não é especificamente para os judeus. Na verdade, quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que desde o Antigo Testamento, o propósito de Deus para Israel é que ele fosse o canal da graça de Deus para as diversas nações. Infelizmente, temos que admitir, Israel não cumpriu esse propósito. Então, era plano já de Deus, ele mandou Jesus Cristo. João escreve e diz uma coisa muito séria. Veio para o que era seu e os seus não receberam, não reconheceram. Então, agora, sabe de quem é a missão? A missão é da igreja. A missão é dos discípulos de Jesus, aqueles que creem, aqueles que receberam o Espírito Santo. Então, a missão é para mim e para você. Essa obra aberta de Deus, essa obra grandiosa de Deus, que não é só para um grupinho, não, é para todos. Isso traz o quê? Paz e produz também louvor. Por isso, então, essas 5 etapas que nós estivemos percebendo hoje, são etapas que mostram exatamente como é que nós podemos derrotar esses preconceitos que muitas vezes ainda existem. Quero concluir meditando com você algumas frases. Necessitamos pedir a Deus que nos dê um coração aberto, sem fazer acepção de pessoas. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Assim como Deus aceita todos, devemos também nós, como seu povo, proclamar a salvação para todos. E você sabe, essa é a nossa missão como igreja, até os confins da terra. Mas ainda quero que você faça umas perguntas para você agora, aplicação pessoal. Você que está me ouvindo, que está disposto a ser usado pelo Senhor para esse propósito, de pregar, de anunciar o Evangelho, de falar para as pessoas, ore e coloque-se nas mãos do Senhor. E com certeza, Ele indicará qual é o desejo dEle para a sua vida. Com certeza, você poderá ser um instrumento na mão de Deus para que outras pessoas conheçam a salvação no Senhor Jesus Cristo. Olha só, não importa se a pessoa é rica ou pobre, se ela é culta ou inculta, não importa a raça que ele é, pode ser negro, branco, amarelo, vermelho, não importa. Se é uma pessoa, se é um ser humano, ele merece ouvir o plano de Deus para a salvação. E a partir daí, Deus quer usar quem? Eu e você, para que essa mensagem chegue até o coração daquela pessoa. Que Deus nos abençoe, que Deus te dê ânimo para ser um instrumento nas mãos dele. Uma boa semana, Deus te abençoe e vamos continuar no capítulo 11 na semana que vem. Tchau, até lá. Muito obrigado, pastor Itamir, pela sua palavra, por mais esta oportunidade que nós tivemos de estudar o livro de Atos com o irmão. E eu quero agradecer especialmente a você que tem acompanhado os nossos encontros domingo a domingo. Às vezes, durante a semana, você tem ouvido e assistido esse nosso encontro. Continue assim, estudando a palavra de Deus. É ela que vai nos fazer crescer como cristãos e nos tornarmos cada vez mais uma igreja abençoada para a nossa comunidade. Eu quero convidar você a um momento de oração. E hoje eu quero orar pela nossa igreja. Você sabe, na próxima semana, dia 27 de julho, nós completamos 81 anos como igreja em nossa cidade. A primeira igreja batista de Santo André, que é, na verdade, a primeira igreja batista de todo o Grande ABC, foi plantada em 27 de julho de 1940. Estamos aqui há 81 anos cumprindo a missão do Senhor. E eu quero te convidar a orarmos juntos em gratidão a Deus pela história da nossa igreja, pela vida da nossa igreja. Oremos então. Senhor, nós queremos te agradecer ao final deste encontro, por mais esta oportunidade que tivemos de estudar a tua palavra. Obrigado pela vida do pastor Itamir, teu servo, nosso conjunto de louvor. E obrigado de maneira especial por cada um desses irmãos e irmãs, todos os pequenos grupos que têm acompanhado esses estudos. Mas hoje nós queremos agradecer ao Senhor pela vida da nossa igreja. Agradecer pelos 81 anos de existência. Agradecer ao Senhor por aqueles que aqui chegaram há 81 anos, cumprindo a ordem do Senhor de fazer discípulos,
de batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, plantando esta igreja, a qual muitas pessoas se agregaram nesses últimos 81 anos. Nós agradecemos ao Senhor. Obrigado pela fidelidade daqueles irmãos que vieram da Igreja Batista do Brás. Obrigado pela história de todos os irmãos e irmãs que passaram aqui ao longo dessas 8 décadas. Obrigado pelos pastores, missionários, pelos voluntários e líderes que serviram a nossa igreja. Obrigado pelo legado que eles plantaram nessa cidade, do qual eu e muitos outros aqui somos frutos e por isso nós te agradecemos. Que o Senhor os abençoe. Aqueles que ainda estão vivos, que a graça do Senhor esteja sobre cada um deles e que o Senhor nos faça uma igreja que valoriza a história desses nossos irmãos e que segue cumprindo a missão que o Senhor deu a eles há 81 anos. Queremos ser uma igreja verdadeiramente missionária, não apenas para as nações, mas aqui mesmo em Santo André, e assim continuar pregando o Evangelho do Senhor. Abençoa-nos no restante dessa semana, no início dessa semana, que a graça do Senhor esteja sobre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor dê a você e a sua família uma semana muito abençoada. E nós voltamos no próximo domingo com mais um Conexão no Lar. Até lá! Espírito, em verdade, te adoramos, em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. Em Espírito, te adoramos. Te adoramos, em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos,
Deus.